treinamento de força, ele emagrece ou ele serve só para ganhar massa muscular e perder a gordura ali é meio desprezível? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Eu recebo dúvidas de alunos da consultoria que entram ali e colocam na anamnese, que é um questionário de diagnóstico da área da saúde, onde o objetivo é simplesmente emagrecimento. Leandrão, muito legal que você gosta de musculação, tá tudo certinho, só que eu quero só emagrecer. Então, o que acontece? Eu vou passar um treino de força. E quando eu falo um treino de força, não é um treino de força máxima, certo? Igual de um levantador de peso olímpico, de um powerlifter, né? Nada disso. Leandrão, eu tenho curiosidade de saber como é que é esse treino. Então, lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema, que eu já expliquei aqui o treino completo sobre que não é só fazer repetição baixa, não. Tem outras variáveis que a gente pode aí melhorar. Bom, então, o treino de força é um treinamento resistido. Musculação, certo? Mesmo que você faça 10, 15 movimentos até a falha. E por que esse treino é muito eficiente para o emagrecimento? Porque o processo de emagrecimento não é de perda de peso, certo? É de diminuição de percentual de gordura. Então eu vou pegar duas pessoas com 100 quilos, uma com 40% de gordura e a outra com 15% de gordura. Então, quem são essas pessoas? Eu tenho quase 100 quilos hoje, e quando eu era obeso, eu pesava realmente um pouquinho mais de 100 quilos, mas eu tinha mais de 40% de gordura, né? E hoje eu tenho por volta de 15. Leandrão, não é mais? Não. Se você não confia em mim, tchau. Ah, é verdade, eu tenho mais ou menos 15% que eu mantenho confortavelmente e tal, e me sinto muito bem. Só que eu sou hoje considerado magro, porque pela Organização Mundial da Saúde, o percentual de gordura para homem é de 12 a 18%, para mulher é de 18 a 24%, e antes eu era obeso, com o mesmo peso. E eu quero que você reflita sobre isso, porque a partir do momento que eu pego uma pessoa com 100 quilos, olha o que eu estou falando, e eu aumento o peso dela para 105 quilos, mas esses 5 quilos é de músculo purinho, essa pessoa emagrece com mais peso. Por quê? Porque o percentual de gordura cai. Logo, o treinamento de força, né, o treinamento resistido visando hipertrofia, ele emagrece mais rápido do que você simplesmente fazer um aeróbico e uma dieta hipocalórica. Eu não estou vendendo meu peixe, tá? Eu não quero que você compre minha consultoria. Na verdade, eu quero que você compre minha consultoria, eu quero que você compre o meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, o link está na descrição. Mas você que me conhece há mais tempo sabe que não tem nada a ver disso. É uma questão lógico-matemática. Isso não quer dizer que é a única maneira, pelo amor de Deus. É lógico que você pode emagrecer sem fazer um treinamento de força. Mas, como eu falei, numa equação aqui lógico-matemática, você fazendo um treino de força, você vai emagrecer, você vai secar mais rápido. Porque você vai ganhar massa muscular e vai perder gordura. Porque imagina que você vai fazer um aeróbico, você vai gastar 400 calorias. Imagina que num treino de musculação que gasta menos calorias que o aeróbico, sim, tá? Mas não gasta tanto a menos. Vamos supor que gaste 300 calorias. Só que num você tem um potencial de criar músculo maior do que no outro. O aeróbico não gera nada de hipertrofia? Não, até gera. Só que tão pouquinho que a gente considera irrelevante. Lógico, se eu for trabalhar com um aluno idoso, que nunca fez nada na vida, se ele for fazer um pouco de bicicleta, ele vai ganhar massa muscular no quadríceps. Mas não é algo que eu vou colocar como extremamente relevante. Imagina uma pessoa, vou virar fisiculturista fazendo só bicicleta de mão e bicicleta de pé. Não, né? Então a gente considera ali uma hipertrofia desprezível para pessoas que objetivam alguma coisa mais relevante. Só que na musculação você constrói músculo, queima caloria, então você consegue perder gordura, ganhar músculo e emagrecer mais rápido, ainda que o peso na balança não caia tão rápido. E é isso que tem que fazer as pessoas entender. Quando o seu peso não cai tão rápido porque você está ganhando músculo, isso é ótimo. Porque para o seu corpo é muito menos agressivo. Imagina só, para o seu corpo, se você perde 10 quilos, ele vai sinalizar de uma maneira que, opa, se continuar nesse ritmo, quantos quilos você tem, amigão? 100. Pô, tá perdendo 10. Se perder 10 vezes 10, morre, que é zero, né? Agora, quando você... Eu tô falando uma coisa grosseira aqui, tá? Pelo amor de Deus. Não é assim que seu corpo vai ler o negócio. Mas só para você entender. Agora, se você perde 5 e ganha 5, opa, o corpo fala, tá meio estranho, tá mudando alguma coisa, mas vamos nessa. Então você não entra num estado emergencial, porque no final das contas a perda de peso é um estado caótico para o corpo, porque você está indo a favor da morte, você está usando o seu estoque de energia, por isso que seu metabolismo desacelera, por isso que sua testosterona baixa, por isso que a sua tireoide fica mais lenta, por isso que você fica mais indisposto. É tudo para parar a perda de peso.
E isso é normal, fazendo musculação, fazendo cardio, qualquer coisa. A perda de peso é um estado caótico para o corpo. É um estado que vai ligar um estado de emergência mesmo, né, no seu organismo. Só que isso é um fator que a gente consegue driblar com estratégias de dieta, de treino, né? Agora, imagina só um outro ponto. Nós estamos aqui falando do processo de emagrecimento, certo? E o processo de se manter magro, que é mais difícil se manter magro do que emagrecer. Tanto é que você conhece várias pessoas que já emagreceram. Mas uma boa parte delas voltou a engordar. Então, a gente já entende que a manutenção do peso é mais difícil, a manutenção da magreza. Uma vez que você já foi gordo, para você voltar a ser magro e se manter magro é difícil, é custoso. E qual que é uma maneira eficiente? Né? Como que é um jeito mais fácil? Né? Como que você, Leandro, não voltou a ter mais 40% de gordura? Porque hoje eu como mais do que antes, certo? Porque, imagina, a minha natureza me empurra a comer, sei lá, 3.500 calorias. Só que se eu pesasse 70 quilos, vou segurar 2.500. Beleza, uma semana, dá um mês, beleza, 6 meses, um ano, 10 anos. Você entende que provavelmente a vida vai canalizar a gente às vezes para comer mais? Vai ter uma viagem aqui que se acumula um pouquinho, aí você perde o ânimo aqui, você tem uma perda de um familiar, um relacionamento que acaba, um estresse no trabalho, e essas pessoas, né, e eu estou incluso aí, a gente acaba descontando nisso. A gente tem que tomar cuidado, o resto da vida, tá? Isso aí é o resto da vida, fica em estado de alerta o resto da vida. Pô, Leandro, eu fiquei triste agora. Então, você pode ser triste gordo, né, ou um triste consciente e não voltar a ser o que era. Né? Vai ter que fazer um pouquinho de força mesmo. Às vezes viver dá um pouquinho de trabalho. Só que, imagina só se, quando eu era gordo, eu comia 3.500 calorias, e hoje, magro, eu vou comer as mesmas 3.500, e de comida certa, que vai me dar mais saciedade. Qual que é a chance que eu tenho de voltar a ter 40% de gordura? Nenhuma. Porque como meus hábitos são saudáveis, e eu já como igual antes, só que de comida boa, é impossível. Não tem como, nem que eu queira. Imagina, eu vou forçar arroz e feijão, chega uma hora que não desce mais. E como é que eu consegui isso? Ganhando massa muscular. Porque eu poderia ter 15% de gordura com 70 quilos e poderia ter 15% de gordura, como tenho, com 98 quilos. Só que com 70 quilos eu ia comer 2.500 para manter o peso. E agora eu como 3.500 para manter o peso. Só que 3.500 eu não passo fome nenhuma. E num dia do lixo, mesmo que eu mande 5.000 calorias, tá 1.500 distante dos 3.500. Lá estaria o dobro. Então, o treino de força, ele é muito eficiente para o emagrecimento e ele é extremamente eficiente para manter o indivíduo magro. E eu não estou aqui vendendo meu peixe, eu sou profissional da área da saúde e eu só quero que você resolva essa situação que vai te dar alegria e longevidade. Ficou bonito, hein? Se eu tivesse um violino agora aqui atrás, ia ficar show de bola. Bom, como é que eu faço, né, esse treinamento então? Eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, onde a gente fala muito sobre o treinamento de hipertrofia visando o emagrecimento. Como que eu faço, né, para isso acontecer? Dá uma conferida aqui.